Olá pessoal, nós vamos falar agora um pouquinho sobre efeito Doppler. Nós fizemos aquela dedução em aula, na verdade não foi uma dedução, mas uma indução. O Tipler faz um pouco diferente, não está muito legal aquele tipo de dedução. E eu fui, na hora de tentar deduzir de outra forma, usando a simbologia do Tipler, nós zeramos a velocidade tanto da fonte quanto do observador. Então, nesse caso, eu vou colocar uma dedução um pouco mais simples do que está ali no Tipler. Vamos falar deste efeito, esse fenômeno físico chamado efeito Doppler. Bom, o efeito Doppler foi um efeito descoberto por um físico austríaco de nome Johannes Christian Andreas Doppler. Viveu de 1803 a 1853. Este físico, ele morreu de tuberculose. Uma das grandes contribuições que ele fez foi sobre o efeito que leva o nome dele. Tá aqui. Nós sabemos que quando uma fonte emite uma onda, vamos por enquanto pensar numa fonte sonora, emite um som, esse som se propaga em 3 dimensões numa onda esférica. Se o observador estiver parado, estacionário, e a fonte emissora também, a frequência que o observador escuta é exatamente a mesma frequência emitida pela fonte. Porém, se a fonte se movimenta em relação ao observador, ou se o observador se movimenta em relação à fonte, a frequência captada pelo observador vai ser diferente da frequência emitida pela fonte. Essa percepção diferente da frequência chama-se efeito Doppler. Vamos ver um caso de efeito Doppler, onde nós temos aqui, olha, imagina uma fonte se movimentando em relação a um observador, ou este, tanto faz. Vamos pegar o da direita. Quando essa fonte se aproxima do observador, ela tem uma velocidade, VF, que é a velocidade da fonte. No momento que ela está se aproximando, a frente de onda se comprime nessa região e se alarga nessa região. Portanto, do ponto de vista do observador, a fonte tem um comprimento de onda menor aqui, nesta região, e um comprimento de onda maior nesta região. O observador, então, ele vai perceber um comprimento de onda que chega até ele menor que o comprimento de onda emitido de fato pela fonte. Se o comprimento de onda emitido pela fonte é lambda, o comprimento de onda medido pelo observador é lambda menos uma dada distância. Se a gente considerar uma medida num intervalo de tempo equivalente ao período, essa distância, velocidade vezes o tempo, vai ser a velocidade da fonte vezes o período. Portanto, o comprimento de onda captado pelo observador é o comprimento de onda próprio da fonte, da onda sonora emitida, menos a velocidade da fonte vezes o período. Como a velocidade da fonte vezes o período é o inverso da frequência, comprimento da onda menos velocidade da fonte dividido pela frequência vai me dar o comprimento de onda percebido pelo observador. O comprimento de onda próprio emitido pela fonte é a velocidade da onda sonora dividido pela frequência da onda sonora, menos a velocidade da fonte também dividido pela frequência da onda sonora. Qual é a frequência que o observador percebe? Ora, a frequência observada pelo observador é a velocidade da onda, que não muda, pois essa velocidade ela é dependente das características físicas do meio. Ela vai mudar se pressão, temperatura ou correntes de ar alterarem isso. Caso contrário, essa velocidade não muda. O que vai mudar ou é comprimento de onda ou é frequência. A frequência observada pelo observador é a velocidade da onda v dividido pelo comprimento de onda medido pelo observador. Como o comprimento de onda medido pelo observador é isto aqui, é v menos vf sobre f, substituindo aqui, vamos ter fração de fração, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, que a frequência captada pelo observador é a frequência própria emitida pela fonte, multiplicado pela velocidade da onda, dividido pela velocidade da onda menos a velocidade da fonte. Isto quando a fonte se aproxima do observador.
A gente pode pensar também no afastamento. O que vem a ser no afastamento? Vamos olhar aqui. Ó. Quando se aproxima, o comprimento de onda diminui, então tem que subtrair. Quando está se afastando, o comprimento de onda aumenta, então tem que somar. Num caso de afastamento, o comprimento de onda medido pelo observador é o comprimento próprio emitido pela fonte, mais esta distância. Portanto, o sinal agora muda todo para mais. E aqui vamos ter o sinal de mais ao invés de menos. A frequência que o observador mede dessa onda é a frequência própria da onda multiplicada pela relação entre a velocidade da onda e a velocidade da onda mais a velocidade da fonte. No caso geral, é só colocar mais ou menos aqui na fórmula. Mais quando a fonte se aproxima do observador e menos quando a fonte se afasta do observador. Vamos ver agora quando o observador se aproxima da fonte. Então, a fonte está aqui, representada por uma estrelinha, o observador se aproxima dela. Então, veja, conforme ele vai se aproximando, ele vai encontrando cada vez mais frentes de ondas nesse caminho. Então, o observador se move em relação à fonte, se aproximando da fonte. A velocidade relativa do observador em relação à fonte vai ser a velocidade da onda, do som, mais a velocidade do observador. Essa é a velocidade com que ele vai perceber esse som chegando. A frequência observada vai ser a velocidade relativa dividido pelo comprimento da onda. Velocidade relativa é a velocidade da onda mais a velocidade do observador. Comprimento de onda é a velocidade da onda pela frequência da onda. Fração de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Temos que a frequência medida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte, multiplicada pela relação velocidade da onda mais velocidade do observador, dividido pela velocidade da onda. Isso quando o observador se aproxima da fonte. Quando ele se afasta, a gente vai inverter o sinal, fica tudo menos. E no caso geral, é só colocar mais ou menos aqui na fórmula. Aproximação, a gente vai usar o sinal mais, afastamento, o sinal menos. Num caso bem geral, quando tanto fonte e observador um se move em relação ao outro, a frequência medida pelo observador é a frequência da onda emitida pela fonte, multiplicada pela velocidade da onda mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte. Mantendo ainda o caso geral. A gente vai usar mais quando for aproximação, menos quando for afastamento. Aqui temos um exemplo típico de efeito Doppler. Se a fonte se aproxima de você, o comprimento de onda diminui. Portanto, a frequência aumenta. Frequência aumentar para o som significa o som ficar mais agudo. Repare aqui, quando esta animação, este carro aqui se aproximar, a gente vai ouvir o som agudo. Quando ele se afastar, o som fica grave. É exatamente esse o efeito Doppler. Reparem. Perceberam? Esse ficou agudo, depois quando se afastou ficou grave. Isso é o efeito Doppler. Reparem novamente. Tá aí, um belo efeito Doppler. Existe o caso de efeito Doppler-Fizeau. O que é isso? A gente usa o efeito Doppler-Fizeau, que na verdade é o efeito Doppler aplicado a ondas eletromagnéticas. Tem aqui a contribuição e uma dedução independente por um outro físico que foi Fizeau. Daí o nome. Para ondas eletromagnéticas, como no caso da luz, quando uma fonte de luz se aproxima do observador, o comprimento da onda também tende a encurtar nesta região. Portanto, a frequência aumenta. E no caso da luz, alta frequência, ela não fica mais aguda, mas ela fica mais azul. Quando a gente mede nesta região, o observador está do lado oposto,
o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui, e para a luz, menor frequência corresponde ao comprimento de onda vermelha. Então, se uma fonte tem uma velocidade relativa próximo de pelo menos acima de 30% da velocidade da luz, a gente começa a perceber efeito Doppler-Fizeau. Então, se a fonte de luz se aproxima de você, o espectro da luz se desloca para o lado azul. A gente chama de deslocamento para o azul, ou o nome mais comum, em inglês, blue shift. Se a fonte de luz se afasta do observador, a gente vai começar a medir um deslocamento do espectro da luz para a região do vermelho. Então a gente chama de deslocamento para o vermelho, ou em inglês, redshift. Foi justamente medindo galáxias, velocidade das galáxias em relação a nós, que o físico e astrônomo Edwin Hubble, em 1929, percebeu que praticamente todas as galáxias estão se afastando da gente, porque o efeito Doppler-Fizeau mostra o espectro de todas se deslocando para o vermelho. E aí ele conclui que o universo está em expansão, porque todo mundo está se afastando da gente. Então a impressão que deu de início foi que a Terra era o centro do universo, a nossa galáxia é o centro, e todas as demais galáxias se afastam da gente. Mas medidas a posteriori mostraram que não é bem assim. Na verdade, é um afastamento mútuo. Todo mundo se afasta de todo mundo, ninguém se aproxima de ninguém em escala global. Portanto, o universo está em expansão. Quando nós temos efeito Doppler-Fizeau, como as velocidades são da ordem de grandeza de uma fração considerável da velocidade da luz, as fórmulas mudam. E aqui eu não vou deduzir, porém ficam aqui duas fórmulas de efeito Doppler-Fizeau relativístico. Quando uma galáxia ou uma estrela se aproxima da gente com uma velocidade que é uma fração considerável da velocidade da luz, a frequência medida pelo observador é a raiz quadrada de 1 mais a velocidade com que aquela fonte se aproxima, dividido pela velocidade da luz, dividido por 1 menos a velocidade de aproximação pela velocidade da luz, vezes a frequência própria naquele referencial. Quando está se afastando, a frequência que o observador mede é a raiz quadrada de 1 menos v sobre c, dividido por 1 mais v sobre c, tudo isso multiplicado pela frequência própria, onde v é a velocidade de afastamento da galáxia e c a velocidade da luz. Espero que isso tenha ajudado um pouquinho. Obrigado e até a próxima.